O planeta Terra é único. Um imenso globo de rocha com quase 40 mil quilômetros de perímetro. É um refúgio. Com 1/3 de terra, 2/3 de água e atmosfera rica em oxigênio, é o único lar de criaturas vivas conhecido no universo. Mas este oásis azul e verde nem sempre foi tão acolhedor. O planeta tem cicatrizes de um passado traumático. Um passado de condições extremas e de catástrofes espetaculares. Em um período de quase 5 bilhões de anos, ele foi mudando de feição. Um mundo de fogo, um mundo de gelo, de mares violentos e céus venenosos. As formas de vida que hoje vemos são os felizes sobreviventes de uma longa série de extinções em massa. Nestes últimos 200 anos, os cientistas vêm explorando o planeta e desvendando seus segredos. As notáveis descobertas que fizeram levaram-nos a contar uma história maravilhosa. A história de como nasceu nosso planeta. Como nasceu nosso planeta. Durante milhares de anos, o homem não teve acesso à verdadeira idade e origem do mundo. Mas nos últimos 200 anos, isso vem mudando. Escócia, costa de Edimburgo. Foi aqui, em um dia de 1788, que a descoberta de um afloramento rochoso causou viravolta na história da Terra. O geólogo Geoffrey Bolton foi visitar Siccar Point, onde essa descoberta foi feita por um agricultor letrado, de nome James Hutton. Hutton se tornaria o pai da moderna geologia. Hutton era um homem entusiasmado na busca da verdade. Uma mente inquisitiva, quando herdou as terras do pai, achou, meio enterradas, algumas rochas e ficou muito intrigado. Hutton passou anos tentando entender como surgiram as pedras na Terra e fez inúmeras expedições por toda a Escócia. Elas o fizeram entender que só um processo extremamente lento desenvolveria camadas de sedimento superpostas. Ele andou a cavalo quilômetros e quilômetros, indo aonde pensava que encontraria curiosidades geológicas, mesmo sofrendo em cima de uma cela dura. Hutton concluiu que a rocha levava milhares de anos para se formar. Mas não tinha provas, e suas ideias colidiam com a versão autorizada da história da Terra, fornecida pela Igreja. Durante gerações, a Igreja Cristã foi a única autoridade sobre a história da criação, com base no livro da Gênese. Usando a genealogia bíblica, as autoridades religiosas diziam que sabiam a idade exata da própria Terra. O arcebispo Ussher, no século XVII, calculou que a Terra tinha 6.000 anos de idade e ainda acrescentou que ela foi criada em 14 de outubro durante a tarde. Hutton tinha a convicção de que a Terra era muito mais velha. Quando suas explorações o conduziram até Siccar Point em 1788, ele encontrou finalmente a prova que buscava na estranha formação das rochas. Não se trata apenas de pedras velhas. São rochas muito especiais. E elas são especiais por causa da história que Hutton contava sobre elas. Aqui, algumas formações rochosas estão perpendiculares ao solo. Ele sabia que estas pedras jaziam horizontais no leito do mar. Devem ter sido enterradas a grande profundidade para recristalizar. Depois, os movimentos fizeram com que ficassem de pé. Elas foram partidas e depois, finalmente, foram empurradas para a tona. Ele entendeu que isso não levaria centenas de anos, nem milhares de anos, mas muitos milhões de anos. A descoberta de Hutton foi uma viravolta. Desse dia em diante, era a rocha e não as escrituras que seriam um guia fidedigno ao passado distante.
Nos 2 séculos seguintes, o estudo das rochas no mundo todo levaria à estonteante revelação de que este planeta verde e azul fez uma jornada impressionante. Uma jornada que começou em um mundo de fogo. Hoje acredita-se que a Terra se formou pela colisão dos inúmeros meteoros que fustigavam o sistema solar. Nessa era, a superfície era um oceano de rocha fundida com quilômetros de profundidade. A temperatura passava dos 4.000 graus Celsius, semelhante à superfície do Sol. Enormes meteoritos choviam sobre a Terra, fustigando-a incansavelmente. O homem que propôs em primeiro lugar essa origem de inferno foi o cientista inglês Lord Kelvin. Conhecedor da termodinâmica, Kelvin acreditava que a Terra continuava a esfriar lentamente. O fogo do interior do planeta, visível em erupções vulcânicas, sugeriu-lhe que um dia a Terra fora toda de lava. Kelvin usou a termodinâmica para calcular a nova idade da Terra. Imaginou que o planeta derretido precisaria de cerca de 20 milhões de anos para esfriar até a temperatura atual. Ele tinha razão sobre a Terra estar derretida, mas não sobre sua idade. O número que deu foi colossalmente subestimado. Tal como todos os cientistas do século XIX, Kelvin não conhecia uma fonte de calor existente no centro da Terra que evitava que o planeta esfriasse como ele imaginava. Radioatividade. Na Terra de então, partículas radioativas de urânio, tório e potássio existiam em grande abundância. O calor produzido na decomposição dessas partículas mantinha a Terra extremamente quente e por um tempo imensamente longo. Embora tais partículas confundissem os cálculos de Kelvin, elas seriam a chave para descobrir a verdadeira idade da Terra. No século XX, algumas partículas sobreviventes de urânio radioativo foram utilizadas para criar a primeira arma atômica. Mas antes, os cientistas haviam descoberto uma aplicação diferente, usando essas partículas para precisar o nascimento do planeta. Em 1911, um talentoso estudante de geologia chamado Arthur Holmes usou a radiação para revolucionar nosso conhecimento de história. Depois de Holmes, passou-se a falar em bilhões e não milhões de anos. A datação radiométrica era bem simples em princípio. Baseava-se no fato de que os traços do elemento radioativo urânio decompunham-se em outro elemento, o chumbo. Tal como a areia passando por uma ampulheta durante milhões e milhões de anos em ritmo regular, uma partícula de urânio radioativo decompõe-se em chumbo. Medindo a proporção de urânio e chumbo em cristais presos em velhas rochas, Holmes pôde calcular sua idade com precisão. Coletar dados de amostras do mundo inteiro levaria toda a sua vida. À medida que Holmes envelhecia, a Terra ia ganhando mais anos. Seus cálculos chegaram primeiro a 1, depois a 3, e finalmente a 4,5 bilhões de anos. Hoje, 4,5 bilhões de anos ainda se aceita como a idade da Terra. Nessa inimaginável escala, o tempo é chamado pelos estudiosos de tempo profundo. É difícil imaginar a vastidão do tempo profundo, mas pense dessa maneira. Eis aqui um grãozinho de areia. Ele representa 1 ano, e o comprimento de meu dedo representa meu tempo de vida. Da ponta dos meus dedos ao cotovelo, chegaríamos aos pais peregrinos.